Sabe, queridos, enquanto nós estávamos adorando aqui, dizendo: eu vou me entregar, eu quero estar mais perto. Quantos aqui estavam cantando isso com sinceridade, dizendo a Deus que querem estar mais perto, querem se entregar mais? Sabe, o Espírito Santo falou algo ao meu coração, que nós aqui cantamos isso, que nós queremos estar mais perto, que nós amamos, que nós vamos nos entregar, e nós nos entregamos realmente, não é verdade? Vocês se entregaram na presença de Deus? Muitas vezes o problema é que é só aqui, queridos. Aqui nós queremos nos entregar, e quando a gente sai da porta para fora, a gente se opõe à presença de Deus, nós somos inimigos dEle. De filhos amados passamos a ser inimigos, quando nós, preste atenção, querido, de filhos amados passamos a ser inimigos, quando nós não queremos obedecer a sua vontade, quando nós paramos de buscar. A Bíblia fala em Tiago 4, 6, se puder colocar, Caio, por favor, Tiago 4, 6, fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe o que acontece? Quantos aqui estavam sentindo a presença de Deus? Ou ainda estão sentindo? Porque olha só, porque nós estamos nos humilhando na presença dEle, falando: Deus, eu preciso do Senhor. Só que a nossa vida lá fora tem sido aqui, cheia de orgulho. Quando nós deixamos de buscar, quando nós decidimos não obedecer à vontade dEle, a cada mandamento, isso é orgulho. Quando nós sabemos que Deus nos dá uma ordem, Ele nos pede algo, e a gente faz algo diferente, isso é orgulho. Porque eu estou dizendo: eu sei mais do que o Senhor, eu não confio no Senhor, eu confio em mim mesmo, na minha própria vontade. E Deus tem nos provado todos os dias. Queridos, esse é o assunto que nós temos falado. Essa é a 4ª mensagem sobre isso. E temos mais uma ainda. Eu não sei, querido, se você já está cansado de ouvir sobre isso. Mas Deus não está cansado de falar sobre isso para nós. Chega de nós sermos bebês. Talvez se você está cansado já de ouvir sobre isso, é porque você acha que você já sabe o suficiente e se torna orgulhoso. Eu não preciso mais disso, eu já sei. Mas se você se humilhar para ouvir o que Deus tem para falar para você e obedecer, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Ele vai conceder graça, a glória de Deus vem sobre você. Tudo o que Ele tem para te entregar, Ele vai te entregar quando você se humilhar na presença dEle e começar a obedecer. Queridos, a gente tem falado sobre provações, a gente tem falado sobre momentos grandes de provação, de personagens fantásticos da Bíblia. Mas eu quero te dizer algo, querido: provação é algo que nós passamos todos os dias. Eu posso te dizer, Deus tem te provado todos os dias. Agora mesmo o Senhor está te provando sobre algo. Agora mesmo Ele está provando você sobre os seus pensamentos, sobre o que está no seu coração. Agora, não se engane, todos os momentos Ele tem nos provado, em todos os momentos, sobre todos os assuntos. A gente acha que provação são só aquelas coisas grandes. Queridos, em todos os momentos, Deus tem nos provado, e Ele espera uma resposta. Nós falamos na semana passada em Marcos 7, 29, quando Jesus estava falando com a mulher cananeia. Ela passou uma provação intensa na presença de Jesus. O próprio Jesus reteve a sua atenção a ela, disse que não é nem receber ela. Humilhou ela publicamente, porque ela estava sendo provada. Mas no verso 29, ele fala: por causa dessa resposta, você pode ir, fechou a sua aprovação. No outro texto ele diz: vai ser feito conforme a sua vontade, porque grande é a sua fé. Seja feito conforme a sua vontade. Quando nós damos a resposta certa, Deus atende os nossos pedidos. Queridos, enquanto nós estávamos adorando aqui, eu senti o Espírito Santo dizendo:
que Ele quer tanto abençoar cada um de nós, mas nós temos dado respostas erradas. Quantos de nós temos sido reprovados nas provações diárias que Ele coloca na nossa frente? Reprovados, não vamos avançar. Queridos, são tantas áreas, a gente falou aqui agora há pouco, na parte de finanças, dízimos e ofertas. Quantos de nós estão sendo reprovados? Eu vou dar alguma coisa quando eu tiver. É isso que está na palavra ou não é? Não, você está sendo reprovado. Está amando o dinheiro mais do que a Deus. É um exemplo, nós falamos aqui agora há pouco. Eu tenho percebido, queridos, aqui na nossa igreja, às vezes um espírito de uma cultura de miséria. Sabe quantas vezes, eu só estou dando um exemplo, que a gente acha que provação são algumas coisas maiores, mas não, eu vou dar alguns exemplos. Quantas vezes nós tivemos algum evento, alguma coisa na igreja, alguma comunhão, e daí falam, não, você contribui com o que você quiser, fique à vontade para contribuir. Eram pouquíssimos os que contribuíam. Se deixasse à vontade, não, você entrega quanto você quiser. A maior parte não entregava nada. Deixa que os outros entreguem. Sinto muito te dizer, você foi reprovado. Você foi reprovado. É um exemplo simples, mas foi reprovado na área de finanças. Quantas vezes nós fizemos isso, desde que nós começamos a nos reunir aqui como igreja? Só estou dando um exemplo, porque a gente nem imagina que isso é uma aprovação, mas é. Deus exigia uma resposta sua. Quantas vezes nós nos reunimos lá em casa, ou algum em comunhão, alguma coisa, não, vamos pedir aqui um monte de coisa, pizza, sei lá o quê, fique à vontade para contribuir. Às vezes, ninguém dava nada. Vocês estão entendendo? Provações estão em todos os dias, Você ama aqui, mais o dinheiro, você ama Deus. Sabe, mas ele não era igreja, era outra coisa. Mas queridos, Deus está te provando, porque Ele nos manda ser generosos. Não é verdade? Melhor é dado, receber. Tantos textos que a gente conhece. Ele nos dá todas as instruções. E todos os dias, Ele prova você, para ver qual vai ser a sua reação. Quantos têm sido reprovados? Estou dando esse exemplo. Quantos de nós têm sido reprovados no casamento, na família? Queridos, eu estou com um peso tão grande no meu coração. A gente abriu o culto hoje cedo. Eu falando para cada um de vocês, que eu realmente enxergo cada um de vocês como a minha família. E eu estou com um peso grande no coração, porque eu estou vendo quantos da minha família sendo reprovados diariamente. Sabe, na família, no casamento, quantos estão sendo reprovados? O esposo e a esposa estão brigando, querem separação, querem divórcio. Sinto muito, se você divorciar, você está sendo reprovado. Você quer ter isso atestado na sua testa? Reprovação, porque divorciou? Quantos a gente tem visto no nosso meio passando por isso? Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, o princípio de Deus é a restauração, é o amor, é o perdão incondicional. Já ouviram falar sobre o amor de Deus? Como Ele é o amor de Deus? Incondicional, não tem condição, Ele só se entrega para nós. E Jesus fala, amem-se uns aos outros como eu amo. Por que você coloca a condição no seu casamento? Por que você coloca a condição, sabe, na sua família? Infelizmente, reprovado. Mas Deus nos dá a condição de nós sermos aprovados. Eu estou falando isso no começo, queridos, porque é algo que eu estava andando aqui no meio da igreja e sentindo, sabe, o amor de Deus, mas assim, eu senti algo no coração de Deus, como ver um filho que está sendo reprovado, e o coração tipo entristecido de Deus, falando assim, eu não quero que eles sejam reprovados, eu quero ver os meus filhos crescendo e avançando, chega de sermos reprovados. Quantos têm sido reprovados no trânsito? É só fazer qualquer bobagem, já sai xingando, uma coisa tão boa, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, Deus te prova em todos os momentos. Quais são as respostas que você tem dado? Você desrespeita a lei? Você paga todos os impostos que você tem que pagar? Ou você acha um jeitinho para não pagar? Quando você está no seu emprego, coisas simples, queridos, que as pessoas não tem nada a ver. Mas eu já fui empregador. Quantas vezes vinha uma pessoa, isso é super normal, as pessoas fazem, não, eu quero sair do emprego, mas vou falar que você vai me mandar embora.
mas eu não quero mandar embora. Sabe, a pessoa quer sair, mas ela quer também, ela quer ter o benefício, qual que é? O auxílio-desemprego, ok? Quer ter o auxílio-desemprego, então a gente faz um acordo. Eu te devolvo depois o dinheiro da multa e tal, para que eu pegue o auxílio-desemprego. É mentira, está mentindo para o governo. Você acha que vai ser abençoado? É um exemplo tão simples, mas todo mundo faz. Reprovado. Queridos, eu estou falando isso porque Deus nos prova todos os dias, esperando uma resposta. Quais são as respostas que nós temos dado? Queridos, eu tenho sentido isso porque está na hora de uma mudança. São tantas áreas, imagine qualquer área da sua vida, no seu trabalho, seus relacionamentos, nas suas finanças, educação de pais com os filhos. Os filhos, quando os pais pedem alguma coisa, o filho faz isso, faz aquilo, e não faz. Reprovado. Não é só pelos pais, é por Deus, queridos. Queridos, são tantos exemplos. Eu não sei se Deus está falando com você. São coisas tão, sabe, às vezes tantos detalhes. Sabe, você fala mal das pessoas quando alguém te ofende. Pode ser qualquer coisa, e você guarda aquilo no seu coração. Você foi reprovado. Infelizmente, foi reprovado. Quando você se ofende por qualquer coisa, pode ser até algo realmente que alguém fez de maldade com você. E você se ofende, já fica de bico, briga com aquela pessoa, rompe relacionamento, começa ainda a falar mal daquela pessoa. Reprovado. Vocês estão entendendo, queridos? Todos os dias isso acontece. O que é que você escreve nos seus grupos no WhatsApp? Você tem sido aprovado ou reprovado? Às vezes nem é nada demais, não foi você nem que colocou, mas alguém colocou algo que Deus não se agrada. Se você coloca um selo de aprovação, seja uma figurinha, seja o que for, aprovando aquilo, sinto muito, você foi reprovado. A gente tem que entender claramente, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, porque nós falamos sobre exemplos de pessoas que foram aprovadas por Deus. A gente falou de Enoque. Vocês lembram? Enoque agradou tanto a Deus na sua vida, 300 anos sendo aprovado por Deus, andando com Deus. Queridos, presta atenção, a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor, não é isso? Enoque andou com Deus, santidade, obediência. A Bíblia fala, por 300 anos ele andou com Deus. Ninguém anda com Deus em desobediência, ninguém anda com Deus se não tiver santidade. Foram 300 anos exercendo a sua fé em obediência, sendo provado diariamente. Mas ele passou 300 anos andando com Deus e agradou tanto a Deus que falou, esse homem não pode mais ficar aqui, eu quero ele para mim. Não foi isso? Nós falamos tantas pessoas, querido, nós falamos de Paulo. Ele mesmo fala que a nossa aprovação é uma condição para que o poder de Deus venha sobre nós. Vocês se lembram disso? E hoje nós vamos falar, damos alguns exemplos do que acontece também quando nós somos reprovados. E a Bíblia fala, olha só, olha o exemplo de reprovação. Todas as vezes que nós passamos por reprovação, nós sofremos consequência. E esse peso eu estava sentindo aqui enquanto andava no meio da igreja. Sabe quando um pai, uma mãe precisa castigar o filho porque fez coisa errada, mas o filho está de castigo, e às vezes aquele pai vai chorar, fica triste, porque não é aquilo que queria. Eu não queria pôr o meu filho de castigo, mas eu vou ter que pôr. Gera sofrimento no filho, gera sofrimento no pai. E eu senti um sofrimento aqui, porque o Espírito Santo tem me falado que muitos dentre nós têm sido reprovados. Aqueles também que não estão aqui hoje. Quantos têm sido reprovados? Chega disso, queridos. Olha só o que acontece quando a gente vai ver um primeiro exemplo de reprovação. Qual é o primeiro exemplo de reprovação na Bíblia? Qual é, queridos? Isso é fácil. Antes, Adão e Eva, não é? Adão e Eva passaram por uma provação. E vocês lembram? Eles tinham que dar o quê? Uma resposta. Olha só, vamos passar por alguns conceitos interessantes. Em Gênesis 3:11, depois da sua reprovação, quando a serpente veio, né, vocês conhecem a história, ela ofereceu do fruto, eles comeram do fruto, daí Deus chega
eles se escondem de Deus, não é? Quando Deus fala com ele, Adão falou que eles se esconderam porque estavam nus, e Deus fala: quem disse que você estava nu? Olha o que Deus fala agora: você comeu do fruto da árvore, da qual eu o proibi de comer? Presta atenção nesse conceito. Eles passaram por uma provação, mas eles tinham instruções claras de como vencer a provação. Vocês estão entendendo isso? Presta atenção. Todas as vezes que Deus te prova, Ele não te abandona, Ele não te deixa passar pelas situações de qualquer jeito. Queridos, prestem atenção. Deus sempre, antes de te provar, Ele te passa todas as instruções de tudo que você precisa para vencer essa provação. Vocês estão entendendo? Ele dá todos os conceitos, Ele dá todo o ensinamento, e depois só Ele te prova. Não se engane, Deus nunca vai te provar por alguma coisa que você não tem como vencer, por falta de conhecimento ou qualquer outra coisa. Primeiro Deus deu ordens claras, Ele proibiu Adão e Eva de comer do fruto daquela árvore. Vocês estão entendendo, queridos? Mas eles desobedeceram. Deus não te dá uma aprovação sem te dar uma condição para você obedecer, sem te dar as ordens claras. E a gente vê lá na sequência, sabe, para vencer, então Ele sempre vai passar essas coisas, todas as orientações. Quando a gente passa pela aprovação, a gente pode ser aprovado ou reprovado, e quando a gente é reprovado, nós temos as consequências também, sempre. Primeiro, quando a gente fala, quando nós somos aprovados, do que é que nós vimos, que nós temos de bom? Quem se lembra do que nós falamos nas outras 3 mensagens? Deus se agrada, não é? Que a gente foi o foco de falar de Enoque, que Deus se agradou tanto dele. Deus se agrada de testar a nossa fé. Quais foram os conceitos mais que nós vimos quando nós vencemos as provações? Quem se lembra? Alguém? Olha, nós falamos sobre esses assuntos nas casas também durante a semana. Quem se lembra? Alguém? Pode falar, gente. Vocês estão com medo? Quais conceitos vocês aprenderam? Vamos pegar o exemplo de Paulo, que a gente já falou aqui. Quando nós passamos pela provação e nós vencemos, o poder de Deus vem sobre nós. Nós nos aproximamos mais de Deus, ficamos mais fortes. Estou dando um exemplo, mas quando nós somos reprovados, infelizmente vem as consequências. Olha o que a gente vê aqui a partir do verso 16. Coloca lá, Caio, por favor. Verso 16. Ele fala para a mulher: olha, por ter desobedecido, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. É uma consequência do pecado. É consequência. E é assim. O que Deus fala para Adão? E ao homem Ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu ordenei, olha de novo, eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Raramente as pessoas gostam de trabalhar e tal. É consequência do pecado, queridos. Imagina como seria isso maravilhoso, se Ele está dizendo que com sofrimento você vai se alimentar, você vai ter o seu trabalho todos os dias. Imagine como deveria ser algo prazeroso. Não era essa a vontade de Deus para nós. Esse é o nosso castigo. Verso 18, ele continua ainda dizendo: a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, até que você morra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Tem mais, queridos, se a gente pegar aqui no verso 23, ele ainda fala: por isso o Senhor Deus fez o quê? Qual é a outra consequência que Adão teve, Adão e Eva? Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Verso 24,
Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Queridos, terrível isso aqui. Mas o que é o objetivo de dizer? Prestem atenção. Deus dá uma ordem clara. Sempre acontece isso. Deus dá ordens, a ordem para Adão e Eva era clara ou não era? Era clara, eles sabiam o que fazer. Daí ele prova. Vocês acham que o diabo invadiu o jardim do Éden assim, escondido, e Deus não sabia? Nós precisamos ser provados. Não é essa a vontade de Deus, que o homem caísse, mas ele precisava ser provado. Essa é a ferramenta. Então Deus dá as ordens claras, a gente entende, porque dá para ver, quando a serpente pergunta para Eva, Eva dá a resposta certa, falou, Deus proibiu de comer, sim, não é? Então ela entendeu a ordem de Deus. Então ele dá a ordem, ele nos prova, para ver se nós seremos aprovados ou não. E se nós formos reprovados, vem consequência. Olha, aqui tem mais um exemplo que eu quero dar na Bíblia aqui, desse período. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a gente vai ver, verso 6, a gente vai ver sobre Caim. Olha só, a gente sabe da história, né, da oferta de Caim, de Abel, não vou entrar em detalhe, mas a Bíblia fala que Deus não aprovou a oferta de Caim, aprovou a de Abel, e falou para Caim, presta atenção, por que Caim, Deus falando para ele, por que você está furioso, Caim? Por que se transformou o seu rosto? Imagine, ele estava irado. Olha o que Deus fala, ordens claras. Se você fizer o bem, não será aceito. Qual é a vontade de Deus para Caim? Fazer o bem e ser aceito, ok? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Deus está avisando tudo. Ele deseja conquistá-lo, mas qual é a ordem que Deus dá para Caim? Mas você deve dominá-lo. Vocês estão entendendo? Ordens claras Deus deu para Caim. Ele não estava abandonado aqui nessa situação. Ele falou, olha, pecado está te ameaçando na sua porta, está te rodeando. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Domina esse teu sentimento, senão você vai ter problema. Deus está dando as ordens claras para ele. Essa é a ordem que Deus deu para ele, era só obedecer. Caim sabia como vencer a aprovação dele, Deus ensinou para ele. Ensinou ou não ensinou? Se a gente vê de novo o mesmo conceito, vamos lá para o verso 11, olha o que acontece, ele foi reprovado, não foi? De novo, agora tem consequência, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão, ele matou o irmão dele, não é isso? Verso 12, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo e errante pelo mundo. Terrível, não é, queridos? Vocês estão entendendo o conceito? Ordens claras, mas a aprovação é o que vai dizer o que é que está no seu coração. Estão entendendo o conceito, queridos? Vamos avançar um pouquinho mais. Tem um outro conceito, uma história que nós já contamos aqui, mas era outro foco. Vocês se lembram que quando nós estávamos falando sobre discernindo a vontade de Deus, numa das mensagens a gente falou sobre o rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Alguém lembra dessa mensagem? Olha o que fala, em 2 Crônicas 29, verso 1, a gente vai começar a ver o que a Bíblia fala sobre Ezequias. Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, reinou bastante, 29 anos. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Olha o que a Bíblia atesta sobre ele. Ele foi um rei bom ou um rei mau? Foi um bom rei. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. É que a gente vai falar de reprovação, alguns pensam que são os que são reprovados, os que não fazem certo durante as provações, são as piores pessoas do mundo. Agora a gente vai falar sobre um rei que foi top das galáxias. Esse rei era bom, ele fez tantas coisas boas, queridos, ele restaurou a palavra de Deus, restaurou altares, restabeleceu a ordem, digamos assim,
Ele fez com que o povo voltasse a adorar a Deus. Ele restaurou a nação de Judá, a tribo do sul, as duas tribos do sul, que é a nação de Judá. Ele restaurou na presença de Deus. Ele foi alguém intenso na presença de Deus. Ele foi um grande rei para aquela nação. Então a gente consegue ver isso um pouco mais para frente. Coloca, por favor, capítulo 32, verso 22. Olha só, o que a gente entende um pouco, assim, aqui depois de um milagre, onde ele recebeu uma cura sobre a doença, assim o Senhor salvou Ezequias. Não, perdão, aqui foi num outro momento, não foi o da doença, foi quando a nação da Assíria, a superpotência mundial, cercou Jerusalém, milhares e milhares de soldados, 195 mil, se não me engano, não foi? Pelo menos, cercou, o maior exército do mundo cercou Jerusalém. Ia ser extermínio completo daquele lugar. Mas Ezequias buscou ao Senhor, ele teve uma palavra do profeta Isaías, e eles não precisaram nem lutar durante a noite. A Bíblia fala que o anjo do Senhor veio e matou, se não me engano, são 195 mil soldados. Deus salvou. Imagine, olha que milagre. Alguém entendeu isso? O maior exército do mundo foi derrotado pelo anjo do Senhor, e eles não precisaram nem lutar. Então, é sobre isso que está falando. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as suas fronteiras. Vocês conseguem ver aqui a mão de Deus aprovando Ezequias? Cuidou deles em todas as suas fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor, por causa da obediência de Ezequias, e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Eu só estou assim, não vou entrar muito no detalhe sobre a vida de Ezequias, mas é para mostrar, esse rei era bom, não era só bom, era muito bom, respeitado por todas as nações, próspero, riquíssimo. Ele levantou a nação de Deus, o povo de Deus, restaurou o culto ao Senhor naquela nação. Mas, olha só, queridos, tem alguns conceitos muito interessantes. Coloca no verso 31, por favor. Olha só, teve um momento, ele fala, olha só, prestem atenção, queridos, mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, olha o conceito, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Olha esse conceito, queridos. Deus estava dando tudo para ele. Talvez até aí, a gente não sabe porque a história não seguiu nessa linha, mas talvez, em vez de estar falando sobre o rei Davi, a gente ia falar sobre o rei Ezequias, o maior rei da história de Israel. Mas assim como todos nós, ele tem que passar pelo quê? Ele tem que passar pelo quê? Pela prova. Olha só, um homem amado por Deus. Não estou falando de uma pessoa ruim, estou falando de um rei muito bom, que estava agradando a Deus até aquele momento, mas olha só, Deus fez o quê? O deixou. Mas não vamos entrar no detalhe de como assim Deus o deixou. Deus está provando ele, por um momento, toda aquela glória de Deus sobre ele, aqui diz que Deus o deixou, mas para quê? Para prová-lo. Quando nós passamos por uma prova, qual é o objetivo? Saber tudo o que tem no nosso coração. Queridos, é no momento da prova, aonde está o que está dentro do nosso coração, é o que vem para fora. Pense, queridos, eu amo a Deus, eu amo as pessoas, eu amo o próximo como a mim mesmo, não é a ordem de Deus? A Bíblia manda perdoar, eu perdoo, não é? Amar as pessoas, amar como Deus ama. Ah, é? Eu vou pôr a mão lá no teu casamento. Para os homens, né? Vou fazer tua esposa, vai fazer as coisas que deixam você mais nervoso.
Ah, Deus, mas também você não sabe quem é minha esposa, né? Sabe sim. Ele está te provando para saber o que tem no teu coração. Você vai obedecer ou não vai obedecer? As esposas também, coloca aquela situação, eu não vou entrar no detalhe do que, você sabe no que você tem sido provado. Diariamente, Deus tem te provado. A gente está aqui cheio da presença de Deus, está todo mundo se amando, e está maravilhoso, mas naquela hora, lá em casa, dá para a gente imaginar isso aqui, em alguns momentos, Deus o deixou, para saber o que tem no seu coração. É naquela hora, queridos, onde parece que não tem ninguém vendo, parece que a presença de Deus não está nem com você, é que o que está no seu coração vem para fora. Vocês estão entendendo, queridos? E esse rei, amado por Deus, que fazia as coisas certas, respeitado, a Bíblia fala, um rei bom, ele fez o que Deus aprova, mas teve um momento que manchou a história dele. E olha só o que fala no verso 25, volta lá no verso 25, por favor, Caio. Olha o que fala, Ezequias tornou-se orgulhoso, e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, aquele rei tão bom e maravilhoso, por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Não se engane. Você acha que pode continuar dando essas respostas que você tem dado? Você conhece o que você precisa obedecer, você tem aprendido. Você acha que vai conseguir continuar dando as respostas que não são da vontade de Deus, sem que isso venha sobre você? Não adianta. Todas as vezes que nós desobedecemos, a ira do Senhor vem sobre nós. Esse é o conceito, queridos. E é esse peso que eu estava sentindo aqui enquanto andava no meio da igreja. Deus está falando assim, são meus filhos amados, mas eu não tenho podido aumentar minha presença no meio deles, porque tem desobedecido. Em vez de dar amor, eu tenho muitas vezes derramado a ira sobre o meu povo. Veja, queridos, o rei Ezequias não era um rei qualquer, era um homem amado por Deus, um homem que estava fazendo as coisas certas. Vocês estão me entendendo, queridos? Mas tem algo mais. A Bíblia fala que a ira de Deus veio sobre ele, somente, não é verdade? O que fala no texto? Veio sobre ele, veio sobre Judá, veio sobre Jerusalém. Queridos, nós somos o que eu falei antes? Família. Quando uma pessoa atrai a ira de Deus, a ira de Deus é atraída para o nosso meio. Existe esse conceito, tem vários outros, esse não é o objetivo aqui de falar sobre isso, mas tem outro exemplo na Bíblia, aonde fala, a gente não vai abrir o texto, mas quando nós falamos, nós vemos lá, que Josué foi lutar contra Jericó, um homem fez algo errado, o nome dele era Acã, um homem, porque não era para pegar nada daquela cidade, a Bíblia falou que toda aquela cidade, e tudo que tinha nela, estava consagrado a Deus para destruição, era tão nojento, o ambiente espiritual daquela cidade, ele falou, vocês não podem pegar nada daqui para vocês, mas Acã, ele viu alguns tesouros, naquela cidade, ele levou para ele escondido, ninguém sabia, e a ira de Deus veio sobre a nação, e quando Josué foi perguntar, Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está derramando a sua ira sobre nós? Quantas pessoas pecaram? Uma, a chamada Acã. Naquele momento, Deus fala assim, Israel pecou. Vocês estão entendendo, queridos? E aqui a gente está vendo esse conceito. Um homem foi reprovado, e a ira de Deus veio sobre a nação, e sobre Jerusalém. Queridos, é algo muito sério. O seu pecado pode estar atraindo a ira de Deus para toda a sua família. Preste atenção, queridos. Os pais aqui, homens, mulheres, vocês amam seus filhos? Talvez o seu pecado está atraindo a ira de Deus sobre a vida deles também. Os esposos, vocês amam um ao outro. Talvez a sua resposta errada ao que Deus está fazendo está atraindo a ira de Deus na vida do seu cônjuge. E a mesma coisa acontece aqui na igreja. Nós estamos sendo provados
Talvez, de alguma forma, isso não é claro para nós, e de nenhuma forma nós queremos fechar esse assunto, porque ele é muito mais amplo do que nós podemos imaginar, mas com certeza, por causa de alguns irmãos, nós aqui também como igreja, temos atraído a ira de Deus para esse lugar, mas é bênção, a presença de Deus está aqui, não está? Está ou não está, queridos? Vocês estão sentindo a presença de Deus? Imagine como seria, se tivéssemos todos alinhados, dando as respostas corretas na presença de Deus. Se já está bom agora, imagina como pode ser. Então, queridos, nós precisamos exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Não pense só na sua vida. Mas vamos avançar aqui, tem bastante coisa para falar ainda e o nosso tempo já está quase acabando. Queridos, a gente vê o que? No verso 26, tem o seguinte. Opa, parou aqui. Então Ezequias, ele humilhou, reconhecendo o seu orgulho. Presta atenção, é isso que nós temos que fazer. Nós podemos nos humilhar, nos arrepender. Ele ainda está tentando consertar. Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Olha só, por isso a ira do Senhor não veio sobre eles. Não veio sobre eles, acaba ali a frase. Durante o reinado de Ezequias. Ainda assim, teve consequências, queridos. É isso que a gente consegue ver. Olha o verso 16, volta lá por favor, no verso 16. Então, aqui a gente vê, quando o profeta Isaías vai falar com ele fala o quê? Os oficiais, 2 Reis 20, verso 16. Aqui a mesma história também é contada em Reis. Então Isaías disse a Ezequias, naquele momento onde ele estava recebendo a condenação, ok? Ouça a palavra do Senhor, um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, eles se tornarão eunucos, escravos, no palácio do rei da Babilônia. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Péssimo, é uma tragédia, é consequência do erro. Respondeu Ezequias ao profeta, olha a resposta de Ezequias, no momento da prova, Deus prova o que está no nosso coração. A resposta dele foi, boa é a palavra do Senhor, que anunciaste. Por quê? Pois ele entendeu que durante a sua vida, haveria paz e segurança. Os outros, está tudo bem. Me livrei do problema, passou para os outros. Então vocês estão entendendo, queridos? Um rei maravilhoso, exemplar, bom, aprovado por Deus, até esse momento. Deus provou ele lá, e aqui ainda, no final daquele momento, no momento onde Deus estava liberando uma condenação, agora não foi mais sobre ele, foi sobre as próximas gerações. Ele colocou o quê? O que tinha no coração. O que importa é minha vida, os outros, o Senhor me livrou, está tudo bom. Vocês estão entendendo, queridos, o que Deus tem feito? Queridos, olha só, vamos ver esses conceitos aqui, Deuteronômio 8, a partir do verso 1, prestem atenção, Deus está passando alguns conceitos para nós, está ficando claro? Deus está falando com vocês? A gente está entendendo claramente que Deus nos prova, sim, isso é necessário, mas antes de nos provar, Ele nos dá todas as instruções de como vencer essa prova, ok? Mas Ele nos prova, e se a gente responder corretamente, a glória de Deus vem sobre nós, e se a gente der a resposta errada, em desobediência, a condenação. A gente vai ver, olha só o que Deus está falando aqui com o seu povo. Tenham cuidado, olha só, obedecer toda a lei, que hoje eu ordeno a vocês. Então, o que é que Deus deixou com eles? Queridos, o que é que Deus deixou? A lei, detalhadamente, tudo o que eles precisavam saber, para que fossem bem-sucedidos. As ordens, as orientações de Deus estão todas aqui, se vocês obedecerem, para que vocês vivam, obedeçam para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Então, mas entenda o que é que Deus deixou? Todas as informações que eles precisavam saber,
Deus deixou claramente por escrito para eles. Olha só, verso 2, lembre-se de como, olha, presta atenção aqui, olha mais um mecanismo da prova, para ficar mais claro. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para fazer o quê? Olha aqui, queridos, olha o que é a prova. Deus conduziu vocês, provou vocês por 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Vocês estão entendendo? O que é que Deus fez por 40 anos? Para quê? A fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Vocês estão entendendo? Está ficando claro o mecanismo de Deus para nós, na prova? Isso não é novidade, queridos. Deus deixa tudo explicadinho. Deus ama, esse é o povo dele, a única nação escolhida por Deus em toda a terra. Vocês estão entendendo, queridos? E o que é que Deus fez com os seus filhinhos? Durante 40 anos eu humilhei vocês, eu coloquei vocês à prova, para conhecer as suas intenções, para ver se vocês iam obedecer aos meus mandamentos ou não. Tem alguém passando por prova? Todos os dias nós temos passado por prova. Todos os dias Deus faz o quê? Nos humilha. Todos os dias. Para quê? Para conhecer o que tem dentro do seu coração, para ver se você vai obedecer as orientações que Ele já te deu, ou não. Vocês estão entendendo o mecanismo? E olha só, Ele continua explicando, assim Ele os humilhou, e os deixou passar fome. Olha só, queridos, Deus humilhou seu próprio povo, deixou o seu povo passar fome, mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Vocês estão entendendo, queridos? E tem mais, olha só, é mais esse conceito, ainda na sequência. Vocês têm achado duras as provas de Deus? Muitas vezes a gente tem achado, né? Mas Deus está falando, saibam, queridos, que, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Queridos, quando Deus nos disciplina, quando Deus nos prova, não é para castigar, não é porque não é porque Ele não te ama e agora simplesmente vem a ira de Deus sobre você, não, queridos. Toda vez que Ele te prova como um pai está provando seu filho. Como é que um pai prova seu filho? Vamos imaginar, você tem um filhinho, você quer ensinar ele a andar, ele está lá engatinhando, querendo ficar de pé. O que é que os pais fazem? Segura o filhinho aqui na mão, e ele vai andando, cada passinho ele vai comemorando, ele vai segurando, não é assim que acontece? E segurando o filhinho, daqui a pouco ele solta um pouquinho, ele já segura, não é assim? É assim que Deus te prova. Mas a criança tem que passar por isso, não pode ficar no berço por resto da vida deitado no colo. Então toda vez que você precisa avançar, Ele vai te incentivando, mas Ele vai te cercando, e vai avançando para ver qual é a resposta que você vai dar. E Ele, da mesma forma como um pai disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus os disciplina. Vocês estão vendo o conceito? Deus é bom e nós podemos confiar, queridos. Nós podemos confiar. Queridos, já estamos quase indo para a parte final. Eu queria falar de um exemplo aqui. Queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, porque essas coisas são tão importantes. Deus está falando com alguém aqui? Olha só, a gente vai falar sobre a vida de Abraão. O que acontece com Abraão? Abraão foi exemplar, o pai da fé, o amigo de Deus. Não são alguns desses títulos que nós temos? A Bíblia reconhece ele como pai da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine como esse homem agradou a Deus. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis. Deus fez muitas promessas para Abraão, não fez? Vamos passar rapidamente pelas promessas. Gênesis 12, verso 1. O que fala? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei.
Então, assim, aqui já é uma prova, não é verdade? Você vai sair desse lugar. Ele deu as ordens claras, menos aqui embaixo. Primeiro você sai, depois eu te mostro para onde é. Não é isso? Ele exige uma resposta. Abraão deu uma resposta. Aqui daí ele vai dando as promessas. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus deu uma promessa maravilhosa para Abraão. Vocês estão vendo a promessa dele? Deus repetiu essa promessa. Daí Abraão saiu daquele lugar, não foi? Ele foi para a terra, e no caminho Deus mostrou onde era. Olha o que acontece quando ele chega naquele lugar. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência, eu darei essa terra. Quando ele chegou no lugar, ele falou: isso aqui vai ser seu e da sua descendência. Vocês estão entendendo, queridos? Então, Deus, esse relacionamento com Deus, com Abraão, ele vai dando promessas e promessas e promessas. Vocês têm promessas sobre a sua vida? A gente vai passar por isso aqui, ó. Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se deles: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. De novo, Deus está falando a mesma coisa, está reforçando. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Olha só que promessa maravilhosa. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Vocês gostariam de ter promessas como essa? São promessas maravilhosas. Gênesis 15, verso 1. Depois, 15, 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E olha que ele continua no verso 5: levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Está vendo como Deus está repetidamente fazendo promessas para Abraão? E olha o que fala aqui, presta atenção. Abraão fez o quê? Ele creu, ele teve fé, ele acreditou. A Bíblia mesmo está dando testemunho sobre isso. Está registrado aqui que Abraão acreditou no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. A Bíblia, prestem atenção, esse verso é chave. Abraão acreditou. Deus está dando testemunho disso na Bíblia. Ele ainda fala, né? Disse: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar a você essa terra como herança. Mas vamos avançar. Guardaram o que está escrito ali? Aqui já está escrito que Abraão creu, ele acreditou, ele confiou em Deus. Mas vamos lá. Verso 18. Vamos avançar aqui, ó. Verso 18. Aquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o Rio Grande. Eu não vou ler aqui, queridos, a gente vai avançar um pouquinho, mas de novo, aqui está deixando claro a promessa de Deus para Abraão. Gênesis 17, verso 1. 17, 1. Aqui vai continuar dizendo sobre isso. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, queridos, 99, Deus ainda está fazendo promessa para ele. Com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que é que Deus diz para ele aqui agora? O que é isso aqui? Orientações. Deus tem passado orientações para Abraão. Claramente: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Abraão tinha que andar de acordo com a vontade de Deus. Ok? Então, ele está falando sobre isso. Ele vai dizer, eu separei mais alguns versos, onde de novo ele vai confirmando todas as promessas de Deus para Abraão. Olha só,
E ele vai repetindo aquilo tudo, e ele fala o quê? De minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, e tudo que ele está falando isso. Deus está falando assim, ó, da minha parte, o que depender de mim, Abraão, eu vou te dar tudo isso que eu estou te falando até agora. Né? Quantos queriam ouvir isso de Deus? Mas só que daí ele vai falando aqui, ó, verso 9. Agora, de sua parte, ó, Deus falou da parte dele, mas da sua parte, Deus disse a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto seus futuros descendentes. Obedecer a Deus e todo aquele resto, ok? Deus tem essa aliança conosco, queridos. Queridos, vocês estão vendo que Abraão recebeu muitas promessas? E fala mais. A Bíblia fala que ele creu, ele acreditou. Fechou ou não fechou? Não fechou, queridos, porque olha só. A Bíblia fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês se lembram disso? Quem dele se aproxima, relacionamento, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. No verso 1, fala o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Abraão está nessa primeira parte aqui, ó. Ele creu, ele acreditou. Isso é a fé, o componente da fé que a gente tem estudado? É um componente. Qual é o segundo componente? Prova, não é? A gente tem falado sobre isso, queridos. Então a gente vem avançando, Deus vem dando ordens específicas para Abraão, faça isso, faça isso, faça isso. E Abraão tem feito. E o que é que está faltando aqui, até agora nessa história, para Deus liberar logo essas promessas de uma vez? Quem, queridos, o que vocês acham que está faltando aqui? Qual é o assunto da mensagem? A prova, queridos, olha só, depois disso, Gênesis 22, o que é que ele fala? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Queridos, olha só, quem é que está provando Abraão? Não é Satanás. Apareceu Satanás e fez um negócio comigo, né? Queridos, ninguém toca nos filhos de Deus. Ninguém toca em você, se Deus não permitir. Mas Deus já está falando que vai nos provar. Então, toda vez que acontecer alguma coisa, não vai colocar a culpa em Satanás, queridos. Deus está permitindo que aquilo aconteça. Se algo der errado, a culpa é sua, porque Ele te deu todas as instruções. Assim como Deus está pondo Abraão à prova. Ele disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Qual é a prova? Tome seu filho, o seu único filho. Ou seja, toda a promessa de Deus para Abraão estava ali no seu único filho. Pega o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Pega esse que você ama. O que é que você mais ama, querido? Então, pegue o que você mais ama, vá para uma região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu indicarei. Pega o que você mais ama, sacrifique em adoração para mim. Vocês estão vendo, queridos? E a gente conhece a história. Verso 9, por favor. Sabe, vamos passando, vocês estão entendendo? Faltava só isso para Abraão, a prova. Quando chegaram no lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou, prontamente ele foi fazendo isso, construiu o altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Vocês estão entendendo? Deus deu as ordens e Abraão está obedecendo. Não é porque ele não amava esse filho, não. Esse filho é tudo o que ele tinha. Ele estendeu a faca, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. Olha, presta atenção, queridos. Vocês lembram do texto? A gente leu no passado, ok? Lê o texto que fala em uma parte anterior na história, fala, Abraão creu. Não é isso? Mas olha que curioso. O anjo do Senhor chamou ele e falou que não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Olha que curioso. Agora eu sei que você teme a Deus. A própria Bíblia já tinha dado um testemunho antes, dizendo que Abraão creu, ele acreditou. Mas sem prova, queridos. É na prova que isso acontece. Deus está falando para ele, mas Deus já tinha falado que ele cria no passado. Mas agora ele está dizendo, agora eu sei
que você teme a Deus? Porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Queridos, é isso o que acontece quando nós passamos por prova. Vocês estão enxergando o mecanismo? Vocês estão entendendo, queridos? Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A gente foi lendo várias vezes, né, as várias vezes onde foi repetida as promessas de Deus para Abraão. Vocês lembram, né? Olha o que acontece agora. Ele foi aprovado. Deus vai repetir as promessas. Mas repare o tom com que Deus fala. Verso 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão. Olha o que ele fala, ele disse, olha o que Deus está falando agora, a forma que ele fala. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei dos seus descendentes. Então, aqui para frente, ele vai repetir a promessa, mas vocês estão reparando como ela veio agora, depois da prova, de uma forma diferente. Ela veio de uma forma definitiva. Abraão conquistou as promessas de Deus quando passou pela prova. Sem passar pela prova, você não conquista as promessas de Deus. Deus liberou para ele. Olha como, de novo, eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, eu esteja certo de que eu abençoarei. Deus, Ele muda o tom quando vai falar agora das promessas. Quantos querem que Deus libere as promessas? Tem que passar pelo quê, queridos? E a prova aqui foi forte, não foi? E olha só o que ele fala. Ele fala, falando toda, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Vocês estão pegando o contexto, queridos? Vocês estão entendendo o que é que a prova faz na sua vida? Mas Ele está fazendo isso com você todo dia. Está te provando. E qual é a resposta que você tem dado? Será que a prova, quando você passa pelas provas, você está dando as respostas assim como Abraão? Eu não me importo o que vai acontecer comigo, ou com minha família, ou com seja o que for, mas eu vou obedecer a Deus. Deus me livre de eu não obedecer a Ele. A gente não tem esse temor, queridos. Muito pelo contrário. Não, Deus, primeiro isso, eu tenho meus planos, eu tenho minha família, eu tenho minha carreira, eu tenho não sei o quê. Tudo isso que eu amo. Daí eu vou obedecer o Senhor. E a gente fica pensando, Abraão não. A coisa mais importante da vida dele é obedecer a Deus. Querer agradar a Deus. Ser um amigo de Deus. Assim como nós falamos sobre ele até hoje. Vocês estão me entendendo, queridos? Olha só o que fala, queridos. Vocês estão entendendo? A prova é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Vocês estão entendendo tudo o que acontece de bom para nós, quando nós passamos pela prova? Já é quarto domingo falando sobre isso. Espírito Santo, entra nesses corações. Mostra a sua vontade, Senhor. Nós precisamos ser aprovados. A prova é uma ferramenta maravilhosa de Deus. Olha o que fala em Tiago, Tiago capítulo 1, verso 2. Queridos, meus irmãos, igreja querida do meu coração, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não teve nenhum, aleluia, glória a Deus aqui agora, hein? Quantos confiam em Deus? Acreditam que o que está na Bíblia é a vontade dEle? Ele está falando que é coisa boa. Então você acredita em Deus ou não? Meus irmãos, passar por provação é motivo, não é de pequena alegria, é de grande alegria. Grande alegria. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê, queridos? Vocês lembram o que aconteceu com Abraão? Tiago está explicando, verso 12. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Queridos, você quer receber as recompensas que Deus tem para você? Você quer receber todas as promessas maravilhosas, a vida plena que Deus prometeu, abençoada, feliz, cheia da presença de Deus? Sabe quando que isso vem? Depois de aprovado. Antes, não. Essa é a ferramenta. A aprovação é uma ferramenta que Deus usa para te entregar recompensa.
Vocês estão enxergando isso na palavra? Eu queria que a gente ficasse de pé, queridos. Aprovação é uma ferramenta de Deus para você receber recompensa, porque Ele te ama. Assim como Deus falou com Abraão, Ele quer falar com você também. Ele fala assim: agora eu sei que você teme a Deus, porque você me obedeceu. Queridos, preste atenção. Qual tem sido a sua resposta às provações diárias que Deus tem te dado? Depois que Abraão passou por essa recompensa, agora sim ele ficou pronto, passou pela provação, agora sim ele ficou pronto para receber as recompensas. Assim como a gente, nesse texto de Tiago 1:12, Deus fala de recompensa, não fala? Ele fala em Hebreus 11:6 também de recompensa, não precisa colocar não, Hebreus, esse pode ser, mas Hebreus não. Hebreus 11:6 fala que sem fé é possível agradar a Deus. E quando a gente se aproxima, quando a gente busca Ele, a gente precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A provação, quando nós passamos por provação, o componente recompensa é o principal. Eu queria que a próxima vez que você passar por uma provação, e vai ser, sabe quando? Agora. Nós sempre, a cada instante, estamos passando por provações. A cada momento da nossa vida, a cada instante, nós precisamos dar respostas ao que Deus está nos colocando na nossa frente. Como tem sido a sua resposta? Deus quer que você seja aprovado. Deus tem te provado para aparecer o que é que tem dentro do seu coração. Vocês estão entendendo, queridos? É no momento da prova que aparece o que está dentro do seu coração. Eu sei que Deus tem falado com você, mas é nesse momento da prova onde Ele Ele vai trazer a luz. É nesse momento da prova onde vai ficar atestado se você vai obedecer a Deus ou não. Sabe, queridos, Deus tem te provado em todos os momentos. Que respostas você tem dado? Será que você tem se entregue à vontade de Deus, ou você fica relutando, brigando com Deus? Eu sei, queridos, que aqui, nesse ambiente, é fácil a gente se entregar. A gente cantou sobre isso também. É muito fácil. Mas chega uma hora que você tem que dizer: tá bom, Deus, eu vou deixar tudo de lado. Eu me rendo. Eu me entrego ao Senhor. Eu vou fazer a sua vontade, custe o que custar. Deus está falando ao seu coração, querido. Você quer avançar na presença de Deus? Está na hora de começar a dar as respostas certas. Tira de lado a sua vontade. Aquilo que você acha que é bom para a sua vida ou não, não serve para nada. A única coisa valiosa é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Ele espera essa resposta de você. Fala: Deus, eu me entrego, eu me rendo. Comece a cantar isso. Eu me rendo. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Ele espera uma resposta sua. Eu me rendo. Qual é a resposta que você vai dar? Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Vento de coisa que importa é fazer a sua vontade. Faz o seu querer em mim, Senhor. Como um vendaval sobrenatural.
agora. Quando você estava ainda no ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já planejou uma história para você. Assim como Ele planejou fazer de Abraão uma grande nação. Mas as provas, as dificuldades, seus pais, talvez você tenha na sua infância sido rejeitado, ou talvez ainda no ventre você foi rejeitado. Talvez as coisas na sua adolescência, quem te feriu, começou a te tirar do projeto de Deus, aquilo que Ele planejou, que é perfeito. Querido, eu quero que você agora examine a si mesmo. Existe algo da parte de Deus disponível para cada um aqui nesse lugar hoje. Independente do que já aconteceu na sua vida, independente de você já ter tomado uma decisão ou não na sua vida por Jesus e ter voltado atrás, ou talvez você está no caminho, mas as provas têm feito você se desviar do propósito original de Deus para você. Dar testemunho é dar evidência daquilo que Deus faz na sua vida. E o Senhor está aqui nesse lugar e Ele quer que você dê uma evidência da sua decisão. E eu quero convidar você, enquanto nós cantamos essa música, eu me rendo. Se você quer se render aos pés daquele que te planejou antes mesmo de tudo dar errado, Ele está aqui. E Ele tem o poder de colocar você no lugar que Ele planejou. Ele tem o poder de consertar aquilo que você antes não conseguiu dizer não. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou aqui hoje. E Ele quer que você seja aprovado. Eu quero convidar você a se render aos pés do Senhor Jesus, de renovar sua aliança com Ele e de começar uma caminhada de aprovação. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e se prostrar aos pés do Senhor e cantar essa música, mas não como música, como palavra, como palavra. Se renda aos pés do Senhor Jesus. É sempre tempo de recomeçar. Se prostre aos pés do Senhor. Vento de poder sopra em meu viver. Faz eu querer em mim. Para o Senhor Jesus, quando você se rende aos seus pés, quando você fala: o Senhor proverá o sacrifício, assim como fez Abraão, que entregava o seu próprio filho, mas Abraão disse: o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. O Senhor providenciará o escape para você. O Senhor providenciará a provisão. O Senhor providenciará as necessidades que você tem, seja o dinheiro, seja as suas emoções, seja as dependências que você tem que não são dele. Confie no Senhor e Ele proverá. Ele proverá o escape, meu irmão e minha irmã. E nós vamos colher todas as promessas do Senhor, todas aquelas que Ele fez
quando você ainda estava no ventre, todas aquelas que Ele fez naquele momento que você se entregou a primeira vez para o Senhor. Hoje Ele está restaurando as alianças, restaurando as promessas, restaurando os sonhos que Ele tem para você. E agora os sonhos que Ele tem para você, Ele vai colocar no seu coração. E você vai começar a abrir os olhos para enxergar o sonho que Ele tem para você, o projeto que Ele tem para você e o plano que Ele tem para você. Agarre isso, meu irmão e minha irmã. Carregue isso no seu coração. E nós abençoamos cada um de você com a graça e a paz do Senhor Jesus, com o amor de Deus, o Pai, com aquele sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz, aquele amor tão grande que Ele se entregou por nós, e com a consolação do Espírito Santo, com a fé que o Espírito Santo vai colocar em você, com a força que Ele vai renovar em você a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Que você carregue isso no resto do dia, na segunda, na terça, na quarta.